Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para levar um esclarecimento sobre a Sagrada Escritura, sobre os acontecimentos finais. Amém? Vamos ver, mano, o Apocalipse 21. 1. E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, né? E Deus está dizendo que o João falando que ele viu o novo céu e a nova terra, né? Que o primeiro céu e a primeira terra passaram. Se passou a primeira terra, a terra velha, então virá a terra nova, né? Novo céu e a nova terra, né? Então aqui em Apocalipse está falando sobre novo céu e a nova terra. Amém? Agora, meus irmãos, se nós formos lá em Isaías 65, 17, diz o seguinte, Isaías 65, 17. Pois, eis que eu crio novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória dela. Peraí. Então, vai existir dois novos céus e duas novas terras, uma lá em Apocalipse 21, 1, e uma outra, o novo céu e nova terra, que é Isaías 65, 17. Será? Vai existir dois novos céus, duas novas terras? Não, meus irmãos, só vai existir uma. Então você veja que o livro, tem pessoas que querem entender o livro de Apocalipse lendo somente o livro de Apocalipse, e não é assim, mas o livro de Apocalipse está em toda a Bíblia. Tá entendendo? Tem vários lugares da Bíblia, se você ler só o Apocalipse você não vai entender. Entendendo? Então aqui em Isaías que fala, em Isaías 65, 17, onde fala novo céu e nova terra, e lá em Apocalipse 21, 1, onde fala novo céu e nova terra, são a mesma coisa. Entendeu, meus irmãos? São o mesmo assunto. Tá entendendo? Então, eu quero levar com isso o seguinte, que só existirá um novo céu e uma nova terra, tá? E essas duas passagens se referem a uma só, tá? Ditas em tempos diferentes. Amém? Aqui Isaías 65, 17, pois, eis que eu crio novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e jamais haverá memória dela. Né? O erro de muitas pessoas, mano, é pensar que esse novo céu e essa nova terra é a vida eterna, é a vida espiritual, é a vida para sempre. O que é mentira. Tá entendendo? Meus irmãos, eu já expliquei isso nos vídeos anteriores, mas tem aquele que está só assistindo somente esse vídeo. Então eu vou repetir novamente. Nós, na carne, precisamos de um conjunto. Céu astral, esse céu que nós vemos para cima, com sol, lua, as estrelas. E uma terra para nós pisar em cima e plantar arroz e feijão, tá? Na carne. Conjunto. Céu astral, com sol, lua, estrelas, e uma terra para nós pisar em cima, tá? Na vida eterna espiritual, tá entendendo? Nós só vamos precisar, não precisamos do conjunto, só precisamos do céu. Mas não é esse céu astral. Porque nós na carne, o que ilumina nós, o que é? Uma bola de fogo, chamado sol, lá em cima, tá? Na carne. Na vida espiritual, o sol já não vai existir. Na vida espiritual, nós vamos morar no céu espiritual. O que é o céu espiritual que eu falo? É o espaço infinito. O espaço infinito. Tá entendendo? Onde habita o Espírito, tá entendendo? Lá não precisa de uma terra para pisar em cima, não precisa de uma terra para plantar arroz e feijão, o Espírito não come arroz e feijão. E lá, nesse espaço infinito, tá entendendo? Ele é tudo iluminado pela luz divina de Deus. Deus é luz, Deus é glória. Tá entendendo? Então é o céu espiritual. Onde é que está esse céu espiritual? Essa luz divina, mano, está tudo em volta de nós. Só que nós não conseguimos ver. Tá entendendo? Essa luz divina. Porque está escrito, né? Que Deus habita na luz inacessível aos nossos olhos humanos. São o mundo espiritual. Entendeu? Então é assim, entendeu? Então o novo céu e a nova terra não é a morada eterna. É um período de 1000 anos. Eu faço assim, porque 1000 anos tem o primeiro dia, tem o início,
tá entendendo? E tem o último dia e tem o seu final. Então, esse novo céu e nova terra é um período de 1000 anos que Jesus vem reinar em cima dessa terra. Esse período de 1000 anos é inegável, sabe por quê? Mas não sei o que falo. Está lá em Apocalipse 20, versos 4. Tá entendendo? E reinaram com Cristo 1000 anos. Tá entendendo? Então você veja que não é um reinado eternamente. É um reinado de 1000 anos. Esse 1000 anos tem o início, o primeiro dia, e tem o final, o último dia. 1000 anos. Esse 1000 anos será chamado novo céu e nova terra. O conjunto que nós precisamos. E durante esse 1000 anos, não ter, como vou dizer, não é morada espiritual, seremos espíritos, não, seremos carne. Mas homem santo, carne santa, tá entendendo, mano? O Satanás estará 1000 anos preso para que não engane mais as nações. Apocalipse 20, verso 2 e 3. Tá entendendo? Hoje Satanás está solto, não está? Desde o início da criação ele está solto. Mas lá em Apocalipse 20, verso 12 e 13, fala: o Satanás ficará 1000 anos preso. Para quê? Para que não engane mais as nações. As nações estão lá no céu? Não. As nações estão em cima dessa terra. Então isso quer dizer que esse mundo vai ficar 1000 anos em paz. É o reinado do Senhor Jesus aqui nessa terra. Tá entendendo? Ah, mas para que Jesus tem que reinar 1000 anos em cima dessa terra? Jesus tem que reinar 1000 anos na terra para que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Está entendendo? É o que diz lá em 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que ele, o Senhor Jesus, reine até que coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Lá em 1 Coríntios 15, 25, veja que fala até. Convém que ele reine até. Esse até é um ponto final. É um fim. Até 1000 anos. 1000 anos. Por quê? Porque durante esse 1000 anos, está entendendo? Todas as coisas foram entregues ao Senhor Jesus. Todas as coisas estarão sujeitas ao Senhor Jesus. Está entendendo? No final do 1000 anos, todas as coisas foram colocadas debaixo do pé do Senhor Jesus. Aí ele entregará o reino ao Deus Pai. Está entendendo? Aí logo em seguida vem o julgamento final. E aí acabou terra velha, acabou terra nova. E a vida eterna espiritual no céu. Está entendendo? Lá em 1 Coríntios 15, 25 fala: convém que ele, o Senhor Jesus, reine até que seja colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Um pouquinho mais abaixo, em 1 Coríntios 15, 28, fala: depois ele, o Senhor Jesus, entregará o reino ao Deus Pai. Tá entendendo? Então é assim, meus irmãos. Então o que eu quero dizer? Esse reinado de Apocalipse, de 1000 anos, de Apocalipse 20, versos 4, no 6 também fala a mesma coisa, tá entendendo? 1000 anos. Então esse 1000 anos está escrito, é bíblico. Não tem como negar. Tá entendendo? Então esse 1000 anos será chamado novo céu e nova terra. E existem uns falsos ensinamentos aí que falam que esse reinado de 1000 anos vai ser lá no céu. Mentira, mentira, mano. Veja que a Nova Jerusalém vem pra terra. Eu vejo a igreja aí famosa, riquíssima. A diferença entre eles é que eles têm milhões e andam engravatados, tá entendendo? A diferença entre eu e eles é isso daí, só. Tá entendendo? Eles pregando assim, que Jesus vem aqui de uma hora a outra, cata nós, tchuf, leva pro céu, e vamos reinar 1000 anos lá no céu. É que tem, lá no céu terá uma cidade chamada Nova Jerusalém, o que é mentira, que nós vemos em Apocalipse, que a Nova Jerusalém vem para a terra junto com os homens, Apocalipse 21 e 3, né? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, tá entendendo? Tem igreja riquíssima, tá entendendo? Riquíssima, muito conhecida, que fala o seguinte: olha que ensinamento absurdo. Diz que Jesus vem aqui de uma hora para outra, cata nós, tchuf, leva pro céu. Tá entendendo? Aí vão ficar 1000 anos lá no céu, reinando com Cristo. Aí depois de 1000 anos, Jesus pega nós lá do céu e traz de volta aqui na terra para morar para sempre em cima dessa terra. Tá entendendo? Olha que absurdo, mano. É uma igreja grandíssima aí, pregando isso. Poxa, se Jesus vem aqui hoje e rebata nós pro céu, é porque tem algum lugar bom para nós ficar, né? Aí depois de fica 1000 anos lá no céu, depois Jesus pega nós e traz de volta para a terra. É absurdo. Isso não é bíblico, não está escrito isso na Bíblia, tá entendendo? É que eu digo, meus irmãos, a diferença entre eu e eles é que eles têm milhões, tá entendendo? E andam engravatado. Fazer o que, né, mano? Cada um é cada um, né? O conhecimento e a sabedoria das pessoas são diferentes, tá entendendo? Eu dou graças a Deus que eu não aprendi com o homem. Papai do céu me deu conhecimento e sabedoria. Amém? Então, continuando aqui nossos estudos sobre o novo céu e nova terra. Agora, eu vou falar um negócio aí. Durante esse reinado do Senhor Jesus de 1000 anos aqui na terra, tá? Apocalipse 20, verso 4, vai existir a morte,
Vai existir a morte, irmão. Assusta você isso? Não sou eu que falo, mano. Isaías 65:17. Fala, novo céu e nova terra, né? Aí você continua lendo no Isaías 65:20. Não haverá mais nela criança que vive somente alguns dias, nem jovem que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Ó, eita! Confundi somente agora? Eu estou dizendo que no novo céu e nova terra vai existir morte? Sim, mano. Não sou eu que digo. É a Santa Palavra. Não é aqui, ó. Santa Palavra. Ela que diz. Isaías 65:20. Porque morrer aos 100 anos é morrer jovem. Bento, explica melhor. Sim. O que acontece, mano? Durante os 1000 anos que o Senhor Jesus estiver reinando aqui na Terra, todos os justos de toda a época vão reviver, vão voltar à vida. Será a primeira ressurreição. Tá entendendo? É o que fala lá, é porque em Apocalipse 24 fala, e reinaram com Cristo 1000 anos. Logo no verso seguinte, abaixo, Apocalipse 20, verso 5 diz, esta é a primeira ressurreição do justo para reinar 1000 anos com Cristo. Então, o justo de todas as épocas, se você é um homem justo, tá entendendo? E você morrer agora, você vai reviver e reinar 1000 anos com Cristo em cima dessa terra. Dou exemplo para você, eu falo. Vou provar para você Daniel revivendo, voltando à vida, ressuscitando na primeira ressurreição do justo, para herdar o novo céu, reinar com Cristo 1000 anos. Daniel 12:13. Vai no último capítulo, no último versículo de Daniel. Deus falando, Daniel, vai, você vai morrer. Nos últimos dias você vai se levantar para receber a sua herança. Tá? Existem muitas outras passagens, tá entendendo? Jó falou, Davi falou, mas não é o caso. Nesse caso a gente vai fugir do assunto principal aqui, tá entendendo? E o assunto principal aqui nesse vídeo é provar para você, mostrar para você que no novo céu e na nova terra vai existir a morte carnal, tá? Então aqui Isaías 65:20 se refere à morte carnal, primeira morte. Existe a segunda morte, a morte espiritual. Tá entendendo? O que vai acontecer, mano? Durante os 1000 anos, tá entendendo? O Satanás vai estar preso, tá entendendo? O leão vai estar comendo capim como um boi. Isaías 65:25. E repete também lá Isaías 11:7, onde que diz, o leão comerá capim como um boi. Não haverá mais guerra no mundo. Tá entendendo? Os animais serão mansos. Os homens viverão em paz, em harmonia. O mar não vai existir mais. No lugar do mar vai ter terra fértil para todos. Não vai existir mais o sem terra. Não vai haver mais guerra por causa de terra. No lugar do mar vai ter terra fértil para todos. Não sou eu que diz. Apocalipse 20, verso 1. O mar já não... Vi novo céu e nova terra. O mar já não existe. Tá? Novo céu e nova terra. Não vai ter o mar. No lugar do mar vai ter terra fértil. Tá entendendo? Então, resumindo. Durante o 1000 anos, tá entendendo? O resto do povo de Israel será purificado. A Bíblia fala exclusivamente para o povo de Israel, porque eu encontro várias passagens na Bíblia falando que Deus vai purificar o povo de Israel, tá entendendo? Essa purificação do povo de Israel está aqui nesse livro aqui, ó. Acontecimentos finais, novo céu, nova terra, tá entendendo? No capítulo 137. Tá entendendo? Eu fui lá na Bíblia, catei todas as passagens que Deus fala que vai purificar o resto do povo de Israel e coloquei aqui na Bíblia, no capítulo 137. Acontecimentos finais, novo céu, nova terra, pela editora Viseu. Está na Amazon, na Magalu, em vários sites, livro físico e livro digital. 15 anos para escrever esse livro, não tá entendendo? Ó, 900 páginas, 222 capítulos. Tá entendendo? No último capítulo, o capítulo 222, conta a minha história. Por que eu me chamo Bento e várias provações que eu passei na minha vida para no final Deus abrir o meu entendimento e me revelar as profecias. Amém? Então, continuando, meus irmãos. Aqui nós vemos. Então, durante o 1000 anos que Jesus estiver reinando aqui na terra, o povo de Israel será, o resto do povo será purificado. Porque a Bíblia, os profetas, falavam exclusivamente para o povo de Israel. Agora, não fica com ciúme do povo de Israel, não. Se Deus vai purificar o povo de Israel, Ele vai purificar o resto do mundo. Ele não vai deixar o resto do mundo poluído e contaminado. Está entendendo? Mas, porque os profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, esses profetas, eles vieram falar
foi enviado para o povo de Israel. Então ele fala exclusivamente para o povo de Israel. Só que muitos líderes religiosos não gostam disso. Por quê? Porque eles têm ciúminho do povo de Israel, têm invejinha do povo de Israel. Eu não, eu acredito no que está escrito. Está escrito, eu acredito. Está entendendo? Então, o resto do povo de Israel será purificado, o resto do mundo também será purificado. O resto do povo de Israel será santo. O resto do mundo também será santo. O mundo inteiro será santo. Satanás será preso 1000 anos. Apocalipse 20, versos 2 e 3. Entendeu? Então o que acontece? Durante esse 1000 anos, tá entendendo? Nós vamos estar com o pé em cima da terra, plantando arroz e feijão e comendo arroz e feijão. Com o corpo carnal. Então não é a morada eterna. Tá entendendo? Por isso que vai existir a morte carnal. Entendeu? É o que fala aqui. Isaías 65:17, está falando, se referindo ao novo céu e nova terra. Aí você continua lendo, aí chega no 20, não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Quer dizer, vai existir a morte. Só que, porém, durante o 1000 anos, no novo céu e nova terra, vai existir a morte carnal. Mas todos serão santos, estarão com a salvação garantida. Isto é, vão morar no céu. Está entendendo? Esses não perderão mais a salvação. Está entendendo? Dá um exemplo. Davi foi um homem santo e morreu. Samuel foi um homem santo e morreu. Assim também será no novo céu e na nova terra. O mundo inteiro será santo, nós seremos santos. Mas vamos morrer. Morte carnal. Porque estaremos com um corpo de carne, pisando em cima de uma terra, plantando arroz e feijão. Está entendendo? Aí o que acontece? Terá morte carnal. A primeira morte. Está entendendo? Mas essas pessoas não perderão sua salvação. Não passarão pela segunda morte. Está entendendo? É por isso que diz lá em Apocalipse. Aqui, ó. Apocalipse 21, verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais a morte. Se refere à morte carnal, aquela que a pessoa perde a salvação, vai para a condenação. Está entendendo? Apocalipse 21, verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e já não existirá mais a morte. Está entendendo? Essa morte se refere à segunda morte, a morte espiritual, aquela que a pessoa perde a salvação. Está entendendo? Então, meus irmãos, continuando aqui, né? Porque morrer jovem é morrer aos 100 anos, né? Aqui, logo embaixo, no 20, fala: e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. É para confundir sua mente? Não, meu Deus, calma, vamos devagar. Aqui fala: morrer jovem é morrer com 100 anos, tá? Por quê? Nós vamos voltar no passado, lá no início da Bíblia, em que as pessoas viviam 300, 400, 600, 900 anos. Vemos lá Matusalém que viveu acho 900 e tantos anos. Quase 1000 anos. Entendeu? Então vai ser igual aquele tempo, meus irmãos. Então no novo céu e nova terra, as pessoas vão viver 400, 500, 600, 800 anos. E tem pessoa que vai viver 1000 anos completo. Eu vou dar um exemplo para você, hein? Presta atenção nisso. 1000 anos completo. Tá entendendo? Então o que acontece? E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Existe a maldição, mas é aquela maldição que a pessoa não perde a salvação. Tá entendendo? Então o que acontece? Vamos supor que você está vivendo hoje os 1000 anos. Hoje chama-se novo céu e nova terra. Eu e você, nós estamos lá vivendo, tá entendendo? Aí vamos supor que você comete lá um deslize, uma falta. Comete lá assim, um pecado que não é um pecado assim grave, mas comete uma falha. Tá entendendo? Aí vem a maldição sobre você. Aí você morre com 100 anos. Tá entendendo? Mas você não perdeu a salvação. Tá entendendo? Você vai, eternamente, você vai morar com Deus. Morar no céu espiritual. Tá entendendo? Então você vai morrer aos 100 anos. Como aquele que cometeu um pecado, um deslize, uma falta. Entendeu? Aí, só aos 100 anos morrerá. Né? Entendeu? Sobre a morte. Né?
Então vai existir a morte carnal no novo céu e na nova terra. Amém? E continuando no 21, ó. Ele construirão casa e nelas habitarão, plantarão vinha e comerão seus frutos. Tá entendendo? Por que fala construirão casa e plantarão vinha e comer seu fruto? Hoje, porque é o seguinte, você tem uma casa, né? Aí você fizer um empréstimo no banco e não pagar, ou vem um banco ali, o governo, tchum, toma tua casa. Você tem ali tua casa hoje, você não pagar o IPTU, não pagar imposto, aí vem um governo, tchum, toma tua casa. Coloca leilão. Não é assim? Aí você planta uma vinha lá, planta um pomar, e você fica totalmente endividado, você é obrigado a vender. Aí você plantou lá um pé de vinha, um pé de uva, um pé de banana, e você não come do fruto, porque você é obrigado a vender o terreno porque você está endividado. No novo céu na terra, você vai construir uma casa e ninguém vai te tomar casa. Você vai plantar um pomar e vai comer os frutos, não vai precisar de vender. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Ah, não vai plantar para ninguém comer não. Você planta, você come, entendeu? Você constrói, você mora nela, tá entendendo? Presta atenção no que vem agora, mano, no 22, tá? No Isaías 65, 22, né? Porque a longevidade do meu povo será como o da árvore. O que diz? Longevidade quer dizer, meu irmão, longa vida. É que eu falei aqui, mano, um jovem você vai morrer com 100 anos. Mesmo um jovem morrendo com 100 anos, tá tendo uma longa vida. Aqui, ó, tá entendendo? Isaías 65, 22. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo, ó, quando Deus fala meu povo, se refere ao povo de Israel, tá? Isaías foi enviado para o povo de Israel. Não fica com invejinha do povo de Israel, não, que nesses líderes religiosos fica aí, não, tá entendendo? Se o povo de Israel vai viver longos dias em cima dessa terra durante o meu ano, você também, se você é uma pessoa justa. Tá entendendo? Mas a Bíblia fala exclusivamente para o povo de Israel. Então, o que presta aqui? Então, aqui, mano, o 22 responde o 20. Porque no 20 fala, morrer aos 100 anos, morrer jovem. Quer dizer, as pessoas vão viver bastante. Que nem lá no início da Bíblia, né? Onde as pessoas viviam 600, 800 anos. Né? Porque a longevidade do meu povo, quer dizer, a longa vida, será como a da árvore. Longevidade do povo. Será como a árvore. Essa longevidade, essa vida longa, mano, eu vejo ela lá em Apocalipse há muito tempo, mano. Eu lendo o livro de Apocalipse, aí encontrei essa aqui e comparei as duas. Se você for lá em Apocalipse, Apocalipse 91, 16. Diz o seguinte: vou saciá-lo com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Ó, Apocalipse 91, verso 16. Davi falando. Aqui é Deus falando para o povo de Israel. Eu falei para você, não fica com invejinha do povo de Israel, não, tá entendendo? Vou saciá-lo com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa longevidade quer dizer longa vida. Tem Bíblia que fala longa vida. Eu uso a tradução João Ferreira de Almeida, atualizada, revisada, porque foi a qual Deus me abriu o entendimento desde o início, tá? Então, o meu livro, as minhas leituras são todas na Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, tá entendendo? Então nós vemos aqui o Salmo 91, 16, falando da longa vida. Olha, profecia. Olha, novo céu, nova terra, está em toda a Bíblia, meus irmãos. Está entendendo? Né? Longe do meu povo. Ah, não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filho para a calamidade. Não vão gerar filho para a calamidade, quer dizer, filho rebelde. Está entendendo? Veja que essas coisas aqui, mano, você vai plantar e comer seus frutos, vai construir casa e morar na casa, tá entendendo? São coisas que se referem à vida carnal. No céu espiritual não vão precisar construir casa, no céu espiritual não vão plantar pomar, lá não tem terra, tá entendendo? A vida espiritual é diferente da nossa. Então você veja que tudo que diz aqui Isaías 65, 17 diante sobre no céu e na terra, se refere a novo céu e a nova terra. Tá entendendo? Agora, resumindo, né? Eu quero mostrar uma passagem aqui muito discutida, mano. Aquela de Jesus com João. Tá entendendo? Aquela de João, São João 21,
22, que Jesus fala para o discípulo amado. Jesus falando para Pedro, né, mas se referente ao João. Se eu quero que ele viva, fique até que eu venha. Vou ler certinho aqui, né? Ó, João 21, 22. Jesus respondeu: se eu quero que ele, Pedro, João quer dizer, viva, permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Lê de novo aqui, ó. João 21, 22. Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Tá entendendo? O que é isso? Os discípulos entenderam que João não ia morrer, mas João morreu. Quando Jesus que fala aqui, eu quero que ele permaneça, tem Bíblia que fala, eu quero que ele viva até que eu venha. O que significa isso, mano? Significa que o discípulo amado do Senhor Jesus, durante os 1000 anos, não vai morrer, vai viver 1000 anos, porque é o discípulo amado de Jesus. Entendeu, meus irmãos? Ó, cadê o mistério, mano? A Bíblia está revelada, graças ao Papai do Céu que me revelou esse acontecimento. Então, resumindo, durante os 1000 anos, né, João vai viver esses 1000 anos completamente, até a volta do Senhor Jesus. Para quê? Após os 1000 anos, virá o quê? A segunda ressurreição, para o julgamento final, onde todos receberam segundo as suas obras. Está entendendo? É lá o que diz é o julgamento final lá de Apocalipse 20, verso 11, onde que diz, o céu e a terra vão passar, sair da presença de Deus, se refere ao novo céu e nova terra, tá? Porque aí vem o julgamento final, aí vão morar no céu espiritual. Aí não precisa mais de terra nova nem de terra velha. Então por isso que em Apocalipse 20, verso 11, diz, o céu vai passar, o céu e a terra vão sumir da presença do Senhor. Aí vem a transformação. No último dia, no último instante, no último segundo do 1000 anos, teremos nosso corpo. Quem tiver em vida aqui na terra, vou dar um exemplo do João, vai estar em vida. No último dia, no último instante, teremos nosso corpo transformado do corpo carnal para o corpo espiritual. Esse é o arrebatamento que fala que Paulo falou lá em 1 Coríntios 15, 53, se não me falha a memória. Amém, irmão? A transformação do corpo. Então espero que tenha esclarecido, tá entendendo? E realmente vai existir a morte carnal, novo céu, nova terra. Isso não assusta você não, né? Espero que você tenha entendido. Dê um like aí, mano, divulgue esse vídeo, tá entendendo? Comente, tem dúvida? Comente, faça perguntas, tá entendendo? Estamos aqui, tá entendendo? Tudo disponível. E que Deus abençoe, tá entendendo? Divulgue esse canal para que possamos continuar a levar os acontecimentos finais. Amém? Fique em paz, que Deus abençoe.